Hello students, how are you doing? Tudo bem? Como vocês estão? How was the last week? How was the last weekend? Espero que vocês estejam bem, né? Como foi o último final de semana? Pessoal, hoje nós vamos começar a aula de inglês fazendo a correção da página 46. Vocês se lembram que tinha lá um diálogo entre a Georgia e o Carl? A Georgia estava perguntando para ele como que era a rotina dele, né? What is your morning routine? Como que é a sua rotina pela manhã? E ele contou para ela, né? I wake up at 5 o'clock, take a shower and have breakfast. Then I go to school. Depois ele pergunta, e você, né? What about you, Georgia? E ela respondeu, I wake up at 7 a.m. But only because I live close to school, né? Então a Georgia ela acorda um pouco mais tarde, 7 horas da manhã, porque ela mora perto da escola. E depois ela pergunta pra ele se ele joga futebol nas segundas, né? Nas segundas ou Mondays. E ele responde que não, que ele joga futebol na verdade on Thursday, né? Que é nas às quintas, né? E pergunta se ela pratica algum esporte e ela fala que sim, que ela pratica voleibol in the park, no parque, tá? Então vamos aí para correção. Number 1. What are they talking about? Eles estão conversando sobre o quê? It's about their routines and daily activities, tá? Não precisava ser essa resposta, tá? Se vocês colocaram it's about their routines, it is about their daily activities, ok, tá? Então eles estavam conversando sobre as atividades que eles fazem, né, no dia a dia. Letter B. What time does Georgia wake up? Que horas que a Georgia acorda? Nós acabamos de falar aí, 7 horas, né? 7 a.m. E toda vez que tem esse a.m., pessoal, significa antes do meio-dia, tá? É para indicar que é 7 horas da manhã. Se tivesse aí no lugar, né, 7 p.m., seria pós-meio-dia. Então, seria 7 horas da noite, tá bom? Então, a.m. antes do meio-dia, p.m. depois do meio-dia, tá? Letter C. Who walks up early? Quem que acorda, né, mais cedo? A Georgia ou o Carl? É o Carl, né, pessoal? Ele acorda às 5 horas da manhã, né? Muito cedo. Então faz o xizinho aí na primeira opção. Corrijam aí, né, se vocês assinalaram essa opção. E a letra D. When does Carl play soccer? Né? Quando? Thursday, né, pessoal? Ele fala aí. Que é na quinta-feira. Letter E. What sport does Georgia play? Que esporte que a Georgia joga, né? Pratica? Voleibol. Espero que vocês tenham ido bem, né? Eu recebi de poucos alunos, viu, pessoal? Agora eu vou tentar sempre fazer assim, ó. Passo a atividade para vocês têm que me entregar até na próxima segunda-feira. Que aí na terça-feira já vai ser correção, tá? Exceto quando for um trabalho. Aí o trabalho igual aquele do trailer tinha dado um tempo maior, até dia 21, se não me engano, né? Até sexta-feira. Então quando for um trabalho, aí vai ter mais tempo, eu não vou fazer correção com vocês na aula seguinte, tá? Porque vai ter um período maior para entrega. Mas quando for atividade da apostila, eu vou tentar sempre fazer correção. Enquanto a gente não consegue marcar uma aula ao vivo, né? Estou querendo também agendar uma aula online ao vivo pra gente conversar mais um pouquinho, pra tirar as dúvidas, tá bom? Espero que em breve dê certo. Number 2. Então, a número 2, vocês têm que completar o diálogo colocando as prepositions, as preposições at, or in, or on, né? Então, vamos aí. O primeiro espacinho, a primeira lacuna. I wake up at 5 o'clock. Então, na primeira aí foi o at. Confiram aí no livro de vocês e acertem se estiver errado, tá?
Segunda lacuna. I wake up at 7 a.m. but only because I live close to school. Do you play soccer on Mondays? Então, aqui já no segundo, ó. Primeiro colocamos at. Aí no segundo quadrinho aqui, né? No terceiro quadrinho, mas no segundo que vocês teriam que preencher, a primeira lacuna at 7 p.m. A segunda lacuna on Mondays. E nesse quadrinho aqui de baixo, olhem. No, I don't. I play soccer on Thursday. Do you play any sports? Então aqui também on. E aqui do lado, pessoal, que é logo abaixo da foto, no outro quadrinho, yes, I do. I play volleyball in the park. Então, in, tá? Então, toda vez que aparece o in, né, pra falar que eu tô num lugar, né? I play in the park, que é no parque, dentro, tá? At é pra falar de hora e no ponto específico também, tá? Ok? Nós vamos ver mais aí. E aqui embaixo na number 3, né? Complete the sentence with at, in, or on. My birthday is in September, né? B. There are 2 books on the floor. Então, se tiver alguma coisa assim no chão, em cima da mesa ou no armário, a gente usa o on, tá? Está numa superfície. The book is on the table. Essa é clássica, né? Se tiver alguma coisa no chão, there are 2 books on the floor. Tá bom? C. Vivian goes to the library in the afternoon. Toda vez que eu for falar in the morning, or in the afternoon, or in the evening, eu vou usar o in, tá bom? Só at night, que aí com night a gente usa o at, tá? C. The workers arrive at 9 a.m. at work. Então, os trabalhadores chegam às 9 da manhã no trabalho, ok? Agora, a atividade dessa semana, nós vamos lá para a página 50. Citizenship Moment. Ler o texto? Então, pessoal, what is responsibility? Being responsible means you do the things you are expected to do and accept the consequence results of your actions, né? Ser responsável significa você fazer as coisas que você espera fazer e aceitar as consequências das suas ações, os resultados das suas ações, né? Agora o segundo quadrinho aí, de verde, o título verde aí, ó. What is a responsibility? A responsibility is something you are expected to do, like a task such as feeding your pet or doing your homework. Né? Então, responsabilidade é algo, né, que você espera fazer como uma tarefa, né? Alimentar o cachorro, né, o bichinho de estimação, o cachorrinho ou o gatinho, ou fazer sua tarefa de casa, né? As tarefas que precisam ser feitas, né, diariamente. What is a consequence? Consequence is the result or outcome of our actions. Consequences can be positive, good, or negative, not good. Né? Então, a consequência é o resultado das ações, que pode ser tanto consequências boas, positivas, ou consequências ruins, negativas, né? Why is it important to be responsible? Por que é importante ser responsável? When you are responsible, you have a positive outcome and you get the positive consequence for a job well done. Quando você é responsável, né, você tem um resultado positivo. E você, tendo uma consequência positiva de um trabalho bem feito, né? Você consegue, então, bons resultados. É um trabalho bem feito daquilo que você tinha pensado em fazer, né? Então, pensou em fazer, idealizou, realizou com responsabilidade, vai ter um bom resultado,
né? If you are responsible, you feel the pain of negative consequence for a job done poorly or not at all. Então, esse poorly, né, tem um valor de pobremente, né? Se você é responsável, você sente a dor de uma consequência negativa, tá? De um trabalho feito pobremente ou não inteiro pobre. Então, se você age com irresponsabilidade, depois vai ter a dor da consequência, tá? E essa dor que está escrita aqui no texto, muitas vezes, né, não é uma dor física, não é uma dor de um machucado, de um acidente, de um tombo, não. É uma dor dentro, assim, uma dor, assim, até um sentimento, nossa, poxa, eu poderia ter feito mais. Eu sei que eu poderia ter feito melhor, não é assim mesmo que a gente se sente? Né? Quando a gente não age com responsabilidade, não se organiza direito, depois a gente vai ter esse pesar, né? Que é, nossa, eu poderia ter feito mais, né? E isso dependendo da situação, viu, pessoal? Não é toda situação também que a gente tem controle de tudo, né? Principalmente agora, nessas aulas remotas. Então, nesse caso, a gente precisa se organizar, vocês precisam ver, vai ser feita a tarefa no dia, a professora passou a aula, a tarefa, eu já vou conseguir fazer no dia? Se eu não conseguir, porque porventura eu tenho um médico marcado, eu tenho algum outro compromisso, quando que eu posso fazer? Vamos tentar fazer logo no dia seguinte, de novo? Vai no último parágrafo, tá? Being responsible leads to more trust and freedom because people know they can count on you to do the things you are expected to do. Being responsible can also be a big part of keeping you safe. Ele fala aí, pessoal, quando você é responsável, né? As pessoas sabem que elas podem contar com você. Sabe que se combinar algo com você, você vai cumprir, né? No tempo combinado, na data combinada, para fazer as coisas que você espera fazer. Ser responsável também faz parte de manter você salvo, né? Porque a sociedade tem regras, né, pessoal? Nós precisamos ser responsáveis e cumprir as regras, né? Mais tarde, mais pra frente aí, daqui a uns anos vocês vão tirar a carta, né? E aí tem responsabilidade no trânsito, tem regras para seguir. Nós como cidadãos, né, que vivem aqui, né, nesse país, a gente precisa seguir as regras do país, não é mesmo? Isso significa ser responsável, seguir as regras. Porque se nós não seguirmos as regras, vão ter consequências ruins, certo? Então, sejam as regras aqui da escola, as regras da nossa casa, onde a gente mora, as regras do país, tá? E isso é ser responsável. Cumprir as regras, cumprir os combinados, entregar a tarefa, né? Também é ser responsável, entregar os trabalhos de todas as disciplinas, né? Exceto quando acontece algum imprevisto, né? Como eu comentei, tive um médico ou acabou a internet aqui, né? Deu uma chuva, o fio da internet saiu, tô sem internet, exceto quando acontecem esses acidentes, né? Que são imprevistos e acabam atrapalhando a nossa programação, né? O nosso planejamento que a gente planejou fazer naquela semana, não é mesmo? Mas mesmo assim a gente tem que ser responsável e tentar colocar tudo em ordem, tá bom? E aí tem um glossary, né? Accept, to accept, aceitar. Tá aqui, nesse quadrinho azul. E aí, segunda palavrinha, count. To count, contar, né? Que é aquela parte que ele fala que as pessoas podem contar com você quando você é responsável, né? Porque aquela pessoa que não é responsável, o que a gente fala? Não, nem vamos falar com ele porque ele vai combinar, depois ele não vai cumprir, não é mesmo assim? Essa é a impressão que passa, né? Accept, esperado.
Feel, to feel é sentir, né? Sentir, vem de sentimentos, feelings. Freedom, liberdade. Keeping you safe, manter-se seguro. Leads, conduz, né? To lead, conduzir. Means, to mean, significa, né? Significar. Então, quando falo it means, isso significa blá, 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 blá. Ok? Quando for falar uma frase, it means, isso significa, e eu falo na frente o que significa. Not at all, de modo algum, né? De modo algum, not at all. Outcome, result, o resultado, né? Outcome. Pain é dor, tá? Poorly, pobremente, advérbio aí, né? Então, que algo foi feito pobremente. Poorly. Responsibility, responsabilidade. E task, tarefa, tá? Então, agora vocês vão responder as questões da página 51. Number 1. According to the text, what's the meaning of to be responsible? It means, vai fazer um xizinho na opção correta, se é a primeira ou a segunda, tá bom? 2. What are the test examples of responsibility? Can you think of other examples? Então, o que né, está no texto aqui, que são os exemplos de responsabilidade? O que apareceu aqui nessa página, que é exemplo de ser responsável, né? De ter responsabilidade. Vocês vão citar aqui, tá bom? Ele coloca aqui, deixa eu ver, tá no quadrinho verde, tá bom? Vocês vão achar aí, fácil. E depois, né, can you think of other examples? Sem ser os exemplos que o texto citou aqui. Tem mais outros exemplos de responsabilidade? Pode escrever. A resposta é inteirinha em inglês, tá bom? Na número 2. 3. Say if the consequences are P positive or N negative. Então, aqui vocês vão ler a A, B, a C, a D, a E, a F, da questão número 3. E vamos ver se a consequência é positiva ou negativa. Se for positiva, é só colocar um P. Se for negativa, é só colocar a letra N dentro da bolinha aqui, tá? E aí, number 4. Check all the options why being responsible is important. Na número 4, ele deu aí pra vocês, tá? Porque ser responsável é importante. Então, vocês vão marcar um X somente, né, nas opções aqui, que por que ser responsável é importante, tá bom? O que vale a pena aqui? Aqui vocês vão ter que pensar mais assim, o que vale a pena, então, em ser responsável? O que vai ser bom, né? O que vai ter ganhos, né, aí em ser responsável? Vamos pensar desse jeito para responder o número 4, tá bom? Então faz o xizinho. Olha, isso aqui é importante, é bom isso aqui, né? Por exemplo, people know they can count on you. Então as pessoas sabem que elas podem contar com você. Legal, né? Um ponto positivo. Então isso é por isso, né, que é importante ser responsável, uma das coisas, né? Então pode fazer um xizinho nessa letra F, que eu dei de exemplo para vocês, mas as outras eu quero que vocês analisem certinho, tá bom? Qualquer coisa, qualquer dúvida, volta aqui no glossary, tem o significado das palavrinhas, tá? Então hoje a atividade para vocês ficou só a página 51, quero que vocês leiam, façam com calma, tá bom? E depois me entrega, né? Tira foto, manda lá no e-mail. E até na segunda-feira da semana que vem, tá bom? Porque eu só vou aceitar essa atividade até segunda-feira, tá? Certo? Thank you very much. Have a nice week. Have a great week. Bye. See you.